Você que tentou assistir online perdeu a chance porque estamos gravando offline, então. Quem está acompanhando na página sabe que a gente tem 2 visitantes aqui presentes e um em Londres. Então, queria chamar aqui na frente, então, Dario, da Super Toons, a Silvia, da Cinema Animadores, vocês já devem ter lido lá, mas... E não sei se você está vendo aqui, parece que tem aniversário de alguém hoje, então nós trouxemos um cupcake para comemorar o seu aniversário, no final a gente vai cantar parabéns. Então é o seguinte, né? Eu vou avisar todo mundo que eles não sabiam, então. Hoje, coincidentemente, a gente acabou marcando o aniversário do Mário, então depois nós cantaremos um parabéns online para você. A ideia desse papo, antes de mais nada de apresentar eles, a ideia do papo é a gente dar um panorama do mercado de animação, contar um pouco para vocês a realidade de quem está no mercado, mais do que a gente entra na internet, vê notícias, vê um monte de dinheiro rolando, de editais, ou muita gente reclamando, dizendo que está uma porcaria o mercado, enfim. Nada melhor do que a gente ouvir quem está no mercado já há muito tempo. Então o Mário, voltando, além de animador, diretor, tem uma carreira longa em animação e já está há vários anos em Londres. Depois ele vai fazer uma apresentaçãozinha rápida, cada um vai falar um pouco de si. Mas o Mário já está há anos lá em Londres, trabalhando como freelancer, trabalhando então em contato com as produtoras de lá. Então é legal para ter uma visão tanto de um brasileiro de fora, olhando as notícias aqui, né, Mário? De repente, poxa vida, tanta coisa acontecendo no Brasil. E o que eu queria diferenciar cada um deles, basicamente assim, a Silvia tem uma estrada muito longa de uma produtora que desenvolve parcerias com vários artistas. Esse é o perfil assim da Cinema Animadores, de trazer artistas e tentar desenvolver projetos e levar esses projetos adiante e ter tido uma experiência de apresentar esses projetos em feiras, conhecer o que está acontecendo nessas feiras lá fora e emplacar projetos, não só apresentar. E o Dario, que tem também 300 anos de carreira em animação, trabalhou milhares de anos na Maurício de Souza e eu não sei quanto tempo deve Super Toons, 5 anos? 6,5. Então há 6 anos e meio o Dario montou uma produtora própria e vem produzindo loucamente, com uma estrutura grande, né, para gente que aqui no Brasil a gente tem poucas estruturas, vamos dizer, mais industriais de animação, né, e o Dario está com uma estrutura bem pesada para isso, para volume de produção de animação em série, e já está com os projetos próprios também, levando adiante. Então é legal para a gente então ter esses 3 panoramas, para vocês poderem entender como é que o mercado tem acontecido para essas pessoas. Então a ideia seria a gente partir para uma apresentação de vocês, e aí o que eu ia sugerir assim, a gente, enfim, sortear democraticamente as damas primeiro, só para assustar a Silvia, mas assim, aí que vocês depois comentassem qual é a visão do que vocês veem no mercado, o que vocês têm vivenciado nesse tempo, como é que está sendo a experiência, por exemplo, você, Dario, né, que vem produzindo sob encomenda e de repente lançar um produto próprio, uma criação própria, enfim, a gente começar... Mas também é um bate-papo, né? Exato, a ideia é uma conversa mesmo. Obrigada pela oportunidade. Eu trabalho já com animação faz mesmo muitos anos, desde 84, quando eu saí da faculdade e fui acidentalmente cair numa produtora de animação que fazia, naquela época a gente tinha 3, 4 produtoras que faziam filmes para publicidade, e era um cara, chama Briquet, era uma produtora bem bacana, ele fazia Bom de Boca, ele fazia Lolo, que não se chama mais Lolo, como é que chama? Acho que voltou a chamar Lolo agora, não voltou? Voltou Lolo, que virou Milk Bar, né? Lolo, né? Bom, ele tinha criado o personagem do Lolo, fazia barriguinho, ele fazia muitas coisas. E foi uma experiência muito legal para mim, porque eu me apaixonei bem, assim. Eu tinha feito faculdade de cinema, nunca me imaginei trabalhando com animação. Eu gostava de desenho animado como qualquer criança que assiste, assim, para mim era uma coisa super... E quando cheguei nas produtoras, nessa produtora especialmente, eu fiquei muito encantada com as pessoas que trabalhavam em volta, porque animador é muito sonhador, né? E tem uma coisa muito introspectiva, mas é um introspectivo gostoso, assim, o cara
viaja, se imagina e tá lá e tem uma broderagem com o outro e aprende e tal. Eu achei um ambiente muito legal mesmo, eu gostei demais do ambiente e percebi que eu tinha um lado muito comunicativo que eu também não me imaginava ser era um profissional de atendimento na época. Então eu ia nas agências de publicidade e pegava os comerciais. Como o Briquet, como todo bom desenhista, era bastante introspectivo também, o cara tinha algumas coisas bem legais que ele fazia, mas era um cara que as pessoas não tinham muito acesso, assim. E o meu trabalho era justamente trazer ele para perto dos publicitários e tal. E trabalhei lá 8 anos, foi muito legal. Até que chegou uma hora, fui parar no Festival de Annecy e fiquei, que eu estava falando no carro hoje, e fiquei completamente entusiasmada. Falei, nossa, assim, era arte, né? Assim, a gente via muita coisa disneyana aqui no Brasil, era as coisas muito caretas, era uma animação muito clássica. E em Annecy é um festival, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, é um festival bem bacana que tem na França, pertinho de Genebra. E assim, é mesmo tudo de bom. Então assim, a gente tem agora esse filme novo do Ale, o garoto... Não, agora foi o Menino e o Mundo. O Menino e o Mundo. É um garoto, é um menino, a gente lá. Enfim, bom, é um festival onde os autores têm um espaço super incrível. E aquilo me despertou uma coisa muito forte. Eu falei, mas é com esses caras que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com a gente que tem tesão de criar uma coisa nova, que quer contar uma história, que quer estar trazendo uma técnica nova, um jeito novo de olhar, um olhar novo mesmo, assim. E aí, acabei saindo do Briquet, montei a minha primeira produtora que se chamava TT1, isso foi em 92. E era um pouco avançado para a época, não deu mega certo, mas deu um pouco certo e foi muito legal. Então fui atrás de artistas que eu achava que eram pessoas legais. A gente aqui no Brasil tinha só o Anima Mundi, que estava começando, mas já uma coisa muito legal, assim, bastante consistente, né, em termos internacionais. Depois eu tenho que falar do Up to 3 também, depois eu conto para vocês. Eu tenho uma mostra de animação também. Enfim, aí eu fui pensando alguns artistas que achavam que tivessem um potencial muito legal e que poderiam ser trazidos para a publicidade, por que não? Então, quando eu montei a produtora, normalmente o rolo de uma produtora é os comerciais que você já fez, ou os comerciais dos diretores com quem você trabalha e tal. E aí eu montei um negócio que eu chamava casting de artistas. Eu fui atrás desses artistas bem bacanas internacionais e alguns bem legais nacionais e montei um rolo onde a gente tinha um cara que ganhou o Oscar de melhor animação, que era um stop motion super legal, que era um alemão que chamava Tyler Montgomery. Tinha o Thomas Wells, que tem vindo para o Brasil bastante, que tem um traço meio tipo Red Bull, que é chileno, o cara está em muitos festivais. Tinha um americano que fazia umas coisas super malucas também, de colagem. Enfim, e fui pensando no Brasil pessoas, tinha o Marão, que daí virou presidente da BCA, pessoas que faziam projetos artísticos e que de alguma maneira estavam querendo contar histórias em comercial, porque, enfim, não é uma grande sacada, mas não se falava muito na época. Então assim, eu falei, bom, você vai contar uma história, é ótimo você trabalhar com um diretor que domine essa coisa do contar. E é muito legal se ele puder ter uma estética diferente, porque isso vai estimular as pessoas e vai... E foi bom, foi legal. Durante um determinado período, a produtora conseguiu fazer algumas coisas bem consistentes. E aí, só que assim, na verdade, a publicidade é meio careta mesmo, assim. Então eles dão espaço, mas nem tanto. E ao mesmo tempo eu era uma botiquinha. E justamente quando eu estava acontecendo, entrou a Tratoria de Frame, que até era uma produtora bem bacana, muito criativa também, que tinha muitos artistas que trabalhavam lá. Eu até sou bem orgulhosa, assim, porque eu consegui sobreviver a eles. Assim, foi uma produtora poderosa, mas vamos combinar que eles fecharam e eu estou aqui. Assim, achei legal. Foi quando apareceu também a Vetor Zero, que era uma produtora enorme, né, que veio forte, fazia uns 3Ds incríveis e tal. E a gente andava um pouco à margem disso tudo, mas trabalhava para Nestlé, eu tenho um clipe aqui que eu vou mostrar para vocês. Trabalhava para Nestlé, Kellogg's, McDonald's, clientes fortes, bacanas, que podiam sustentar a gente e tal, foi muito interessante.
acabei se separando desse primeiro momento, vamos chamar assim, não é que separando, mas fazendo uma espécie de uma ruptura, quando eu percebi que tinha essa possibilidade de trabalhar, de entrar mais forte no entretenimento, né? Quer dizer, um pouco sempre buscando onde é que tem uma coisa mais fresca, onde é que tem mais tesão, onde é que tem gente entusiasmada em trabalhar, porque eu acho muito legal, assim, eu acho que assim, a animação é um trabalho muito de equipe e é um trabalho muito humano, diferentemente do cinema, depende muito de... Se bem que a gente agora tem bastante tecnologia também, mas eu acho que assim, o homem dentro da animação, se você for olhar um animador, um desenho de um animador, você reconhece o animador, né? Ele tem um olhar, o cara tem que se olhar no espelho para desenhar pra caramba, para fazer determinados movimentos e tal. Enfim, meio barato, né? Era mais essa coisa. E fui entrando na área de entretenimento. Na área de entretenimento, isso foi daí 2004. Eu fui fazer um curso de pós-graduação que teve na GV, e aí era 20 anos depois que eu tinha me formado. Foi um choque, assim, nossa, como estudar de novo, assim, mas foi muito estimulante também, porque assim, ali eu aprendi um monte de coisa, tipo, janela de exibição. O que é janela de exibição? Maneiras de finalizar diferentes, questão de distribuição, nomes de coisa, o que é que faz um produtor executivo, chain of titles, enfim, tem toda uma burocracia, mas é uma burocracia muito interessante, muito lógica, que ajuda, que dá o suporte para efetivamente as coisas acontecerem. E eu achei que tinha tudo a ver comigo, então no fundo era muito o que eu sempre vinha fazendo, eu dava o suporte para que os animadores pudessem fazer os comerciais. Então agora eu ia dar o suporte, ia buscar com criadores, com roteiristas, com animadores, projetos interessantes onde eu pudesse de alguma maneira também criativa ajudar a conduzir e chegar em algum caminho. Então eu vou dar uma micro parada, queria mostrar 2 clipes curtinhos. Estava parado? Já tem um pouco de clipe, já tem um pouco de... Tem que ser bastante produção. Vinhetas. O trabalho da televisão, abertura de comerciais de programa. Passou 3 anos no Ministério da Saúde, Superman, supermercado para Portugal, esse trabalho com o SESC, uma sériezinha, Sapo Chulé, as curtas para a Secretaria do Meio Ambiente, Liberdade Morta. Um trabalho da noite. O negócio parecia um ótimo de ótimo, meio como de lá ali. Mas é uma escola, é um material didático para uma escola. Legal. Por isso, né? Aí algumas coisas. Esse é o Picangu que a gente fez, que eu estava contando. O processo. Aí a gente começou a gravar algumas coisas também, aulas com o professor Pasquale, receitas, uma série de debates. E essa é a série da Zika que a gente vai falar. Então isso mais ou menos era o que eu vinha fazendo. Já estava assim, da publicidade, já tinha um pouco de série, já tinha um pouco de aulas, já tinha um pouquinho de coisas filmadas e tal. A partir de uns 4 anos, de uns 3 anos para cá, a gente vem tentando trabalhar mesmo só com material autoral, não autoral da gente, mas enfim, de autores que buscam na Cinema Animadores a possibilidade de viabilizar os seus projetos, e a gente senta junto, desenvolve mesmo. Então eu tenho levado esses projetos para fora, nas feiras, em Cannes, chama MIPCOM, no Kids Screen, que é em Nova York,
em Ottawa, que se chama TAC, em até Guadalajara, tem um projeto bacana de longa-metragem de animação. Então a gente tem estado presente em uma porção desses eventos e a produtora tem estado, eu acho que bastante preparada para estar surfando esse momento novo que está acontecendo, que eu estava até comentando com o Dario. Que bacana a gente poder estar num momento onde finalmente o mar está para peixe e a gente está podendo pescar. Assim, está tudo muito redondo, né? O governo andou fazendo todas essas leis, que vocês, acho que vocês sabem bastante. Eu tentei, enquanto profissional, enquanto produtora executiva, estar bem perto disso. Eu faço parte do membro gestor, do grupo gestor de animação da BPI TV, que é a Associação de Produtoras Independentes. Faço parte da diretoria do CAESP, que é o sindicato das produtoras. E há 7 anos agora, eu me juntei um grupo de profissionais de animação. A gente se juntou a um festival canadense de filmes brasileiros no Canadá para montar o Up to Three, que é um... Pode contar direito, Gil? Conta já de uma vez. O Gil é um dos sócios dessa mostra. E é uma delícia, é uma mostra pequenininha, mas muito bacana. A gente tem levado para o Canadá trabalhos feitos por diretores ou por produtores brasileiros, filmes de até 3 minutos, não mais só em animação, mas para novas mídias, e tem tido um resultado bem bacana. Em 2010 a gente entendeu que o negócio não era só mostrar o trabalho dos brasileiros no Canadá, mas também ajudar na formação do mercado aqui. Então a gente fez uma parceria com o Programa Cinema do Brasil, trouxe um cara muito legal, que veio da BBC, um inglês bem poderoso, assim, que conhecia tudo de transmídia, dessa conversa agora, né, de plataformas, de contar as histórias em diversas maneiras e tal. E a gente deu um curso que foi muito legal, que durou 3 meses e que abriu muitas portas para a gente, para o festival, e a gente tem pensado um pouco qual é a vocação dele. Ano passado a gente fez uma ediçãozinha desse festival, não só, antigamente acontecia só em Toronto. Fizemos uma edição dele aqui no MIS, e esse ano a gente parte para um novo momento, que depois eu queria que o Gil, não sei se depois ou agora, Então, já vamos explicasse. A gente veio trazer uma proposta para vocês. Então, na verdade, assim, para algumas pessoas eu já tinha comentado, o que a gente vai fazer é o seguinte, dependendo da quantidade de filmes que a gente tiver aqui, a gente vai, provavelmente o Sesc vai fazer um dia de exibição desses filmes aqui, e vamos fazer uma votaçãozinha. O melhor filme vai diretamente ser exibido no Up to Three no Canadá, em Toronto. Então, normalmente o festival recebe inscrições e aí alguns filmes são escolhidos. Então, o melhor filme daqui já vai ser escolhido direto e ser exibido lá. Não é um festival que dá prêmio em dinheiro, mas é um festival que vai exibir o seu trabalho para um público legal. O público canadense é o público que está acostumado a consumir animação, né? É a terra do National Film Board. Então, a ideia é então a gente tentar estimular vocês, mais uma tentativa, né, de que saia algum filmezinho autoral, legal. A única limitação do nosso festival é que o filme tenha até 3 minutos. Tenta estimular quem quiser ir, enfim, para o festival. Tem toda uma infra para participar do festival lá, pra enfim. Apresentar pessoas por lá. E o rapaz que foi lá conseguiu desenvolver uma parceria com uma empresa de lá e mais do que isso, arrumou uma namorada, casou e é pai. De 3 Olha só que festival que se procria dessa maneira. Então não podemos garantir que vocês vão encontrar canadenses ou criarem famílias no Canadá, mas podemos garantir que o melhor filme seja exibido em Toronto. Alguns anos, já teve umas três edições que foram pessoas fora desse rapaz, assim. E é bem legal, porque a gente acaba aproximando, apresentando pessoas e tal, porque o Festival de Filme Brasileiro lá é meio grande, assim, então é bastante frequentado, é legal. A gente teve o embaixador do Brasil. Às vezes tem visita em estúdios lá, então sempre tem algum tipo de programação além da exibição dos filmes. Então, assim, meio rapidinho, tem esse outro clipe de 2 minutinhos, que é um pouco para mostrar essa parte já mais de entretenimento. Daí, em seguida, eu vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo agora. A gente está produzindo, acabou de produzir a primeira temporada dessa série que chama Zica e os Camaleões, que vai estrear na TV Cultura, em seguida vai para a TV Brasil e vai para Nickelodeon Brasil e América Latina.
É uma série que conta um pouco o dia a dia de uma garota que tem uns 14 anos por aí, ela é muito descolar, ela poderia estar aqui assistindo, ela é uma garota que é muito talentosa. Então ela canta, ela desenha, ela compõe. Então na mitologia da série, o desenho é muito simples, porque é como se ela mesma tivesse feito a própria série. Então poderia ser um sitcom com um ator, mas ela preferiu, a própria Zika, fazer o desenho animado dela. A coisa está indo tão legal que, assim, antes da gente ir para o ar, a gente já conseguiu vender para a Nickelodeon. A gente está fazendo o livro, que a gente assinou um contrato com a editora Devir. Já tem 2 livros de contos da Zika. A gente ganhou um edital ano passado para desenvolver o game da Zika. A gente assinou um contrato agora com a Europa Filmes para distribuir o longa da Zika, que a gente fez o roteiro. E aí eu queria mostrar para vocês, da Zika, o que eu separei, na verdade então ela toca, né? O forte dela é a parte musical, assim, é desenho e música. Então a gente fez um momentinho, um clipezinho, onde tem alguns refrões, porque na série são 8 minutos, onde acontece alguma coisa no dia a dia dela, que aconteceria na vida de qualquer garota de 14 anos. Daí ela cria um clipe, ela viaja, cria um clipe, e é como se ela mesma fizesse. Cada clipe, cada videoclipe, que é como termina cada episódio, tem uma técnica. Uns são filmados, uns são em computação gráfica 3D, uns são em desenho com cara de game. É bem variado, assim, tem um estilo muito legal e isso acabou dando um frescor muito legal para a série. Então eu vou mostrar esses 2 momentinhos. Tá? Primeiro um clipezinho que anda acontecendo e depois esse clipezinho. Mais um ano que passou, fica tudo novo ou nada mudou, e as promessas que se faz, então em alguma coisa ao ficar atrás, falte compaida pra jogar em um Série de educação financeira e da mesa. Adaptação de uma forma da série. Merchandising da artista. Começa tudo outra vez. Muda um ano, mas mudou pra você. Trabalho de Isso marca, que tá aí. você já fez. Se deu tudo errado, acerta dessa vez. Que a série está É um pude se levantar. Esse é um Tempo pode te transformar. festivais documentário. Foi filmar em Portugal. São videoaulas coleção da União, produtos do desenho, trabalho da Flecha. E aí vamos ver o clipe do Zika, bem? Bom, essa já é a música do Zika, assim, porque agora eu estou nesse momento que eu faço merchandising o máximo que eu posso. Momento Zika. Momento Zika. Que é a criação do grande amigo do Mário, que é o Ari Nicolosi. Um outro animador bem bacana,
Parceirão. E ganhou o mundo afora. Que peça é esse? Trabalhou com... Que peça é esse? Sei lá. Marionete. Marionete. Que peça é esse? Puppet. Que peça é esse? Melhor do que isso não sei fazer. Melhor você, nem por nada eu vou mudar. Nem por você, nem por nada eu vou mudar. Pra simplificar, só complica tudo pra depois soltar. E pra complicar, só cria problema. Pra simplificar, só complica tudo pra depois soltar. E pra complicar, só cria problema. Por que você se põe assim? Outra vez eu me perdi. E sem se importar, pisou no que eu sinto. Se acabarmos assim, quando a razão te chamar, vou estar bem aí. Se foi tão mal que eu te fiz, também quero sentir. Não espero a hora certa, posso embora a minha festa aqui. Eu quero é dançar. Sei que a hora é agora, pois a vida tem muita festa aí. Eu quero festejar. Tá um pouco mais. Então é isso. Obrigada. Muito bem. Vou passar para o Mário para a gente intercalar um. Antes de mais nada, eu queria dizer que estou muito feliz de estar partilhando desse encontro com dois grandes amigos. Na verdade, a gente faz parte da mesma geração, né? Silvia e Dario. A gente começou junto, praticamente, todo mundo. Então, é legal isso, porque a gente tem mais ou menos a mesma trajetória. Quer dizer, eu não segui como produtor, mas fiquei mais como sou mais um animador, um pouco diretor também, criador, fiz algumas coisas, mas a trajetória foi mais ou menos a mesma para nós. Então isso é interessante porque a gente assistiu às mesmas mudanças, né, de mercado, enfim, a gente tem mais ou menos a mesma história, né? Então eu estou muito feliz de poder participar desse papo com vocês. Na verdade, o meu início foi no Maurício de Souza, talvez como Dario, né, Dario? Eu não sei se você começou no Maurício também. Eu acho que sim, né? Nós começamos no Maurício, nos primeiros longas que o Maurício produziu, e nós éramos todos um pouco autodidatas, né? Porque o que nós queríamos fazer é desenhar, e a oportunidade no momento ali era o desenho animado que estava acontecendo. E a grande vantagem, talvez, do desenho animado é que sempre precisa de muita gente. A animação é um processo quase que industrial de produção, né? O Dario que eu diga agora, né, Dario, com a equipe que você tem lá. Então, sempre precisou de muita gente. Então, o Maurício abriu uma oportunidade de trabalho na época, isso foi em 82, 81, 82, para muita gente. Então, nós começamos lá.
E depois o Maurício parou a produção de longa que ele vinha fazendo e nós fomos para a publicidade. Eu fui para o Briquet, foi quando eu conheci a Silvia, isso deve ter sido em 84, né, Silvia? 85, alguma coisa assim, fiquei lá algum tempo. Depois fui para o Daniel Messias, colaborei com algumas... O Daniel Messias eu fiquei alguns anos, depois eu fiz alguns trabalhos para o Haroldo da HGN, que ele fez uns curtas, ele fez uns episódios para a Disney, e eu participei, colaborei também como assistente de animação, e assim foi, quer dizer, e aí sempre fazendo alguns comerciais, trabalhando mais com publicidade. A animação no Brasil sempre ficou muito restrita à publicidade. E quando foi em 94, 95, eu estava lá, eu estava no Daniel Messias, e foi quando eu decidi vir para Londres, que eu estava um pouco cansado de só trabalhar com publicidade. Apesar de ser um trabalho muito diversificado, muito criativo e tudo mais, mas eu queria uma outra experiência, eu queria trabalhar com histórias, trabalhar com longa-metragem ou com média-metragem, enfim. Então eu decidi vir para Londres, mas eu vim para cá em 95, foi a primeira vez, porque de 95 até agora, a última vez que eu cheguei aqui foi em 2006 e não saí mais aqui, mas de 95 até 2006 eu fiquei um pouco entre São Paulo e Londres. Eu vim para cá, eu terminava um projeto aqui, eu voltava, e tudo muito por acaso, não foi nada planejado. Eu terminava, por exemplo, a primeira vez foi em 95, fiquei 1 ano e meio, eu cheguei aqui, só que a minha história aqui é um pouco complicada, porque eu vim para cá, não falava inglês, não conhecia ninguém, não tinha trabalho, não tinha nada. Eu cheguei aqui e aos poucos eu fui descobrindo o caminho das pedras, descobrindo onde é que se fazia animação aqui, e devagarinho eu encontrei uma relação, uma lista com 4 produtoras, depois uma lista com 20, depois uma com 70, e aí eu fui descobrir que tinha 140 produtoras de animação em Londres. Então eu segui um conceito de um amigo meu que me disse que sempre 1% de chance a gente tem, qualquer coisa que a gente queira fazer. Então eu fui nessa. Eu me lembro que na época nós tínhamos aquele VHS, eu preparei algumas cópias, fiz a transcodificação para o sistema daqui e comecei, mas eu tinha uma meia dúzia, umas 10 cópias desse meu repertório, e comecei a levar para as produtoras. Eu lembro que eu visitei uma média de 32 produtoras, até que uma me deu trabalho. A partir dessa primeira, aí eu não parei mais, porque daí eu comecei a fazer os contatos, conhecer as pessoas, fui chamado para outros projetos, e assim foi. Em 96 eu voltei para o Brasil, aí eu peguei meu passaporte italiano, porque as coisas realmente começaram a ficar complicadas. Sem visto e atualmente, inclusive, sem uma cidadania europeia ou então visto permanente, está cada vez mais complicado realmente para imigrantes aqui. Então, depois de 98 eu peguei o meu passaporte italiano, eu peguei a minha cidadania italiana, vim para cá e tudo ficou mais fácil. Aí eu fiquei até 2001, voltei para o Brasil e sempre trabalhando, no início eu trabalhei em 2 longas aqui, aí eu comecei realmente a fazer algumas coisas que eu estava a fim de fazer, por isso é que eu vim para cá. Trabalhei em 2 longas, daí eu voltei para o Brasil, aí eu fui convidado a trabalhar para o Maurício de Souza novamente, porque o Maurício começou a produzir curtas para a TV, foi quando eu tive mais contato com o Dario. O Dario era um dos animadores lá e um dos diretores de animação, assim, porque a equipe a gente tinha praticamente dois diretores de animação, que era o Dario e o Alex, e o Zé Márcio, que fazia a direção geral. E aí eu fui chamado lá para ficar como coordenador de produção, fazendo checagens e tudo mais. Fiquei um tempo no Maurício, aí eu tinha um projeto de um curta-metragem chamado... Bom, na verdade era uma história... O curta se chamava Disfarce Explosivo, é sobre um caipira do interior. Eu consegui um edital, consegui
financiamento para conseguir fazer o curta, fiz o curta, comecei a mandar o curta para festivais, depois eu voltei para Londres e peguei aí, aí eu abri a minha própria produtora, que era a Traviata. Eu consegui pegar uns trabalhos aqui de Londres, de algumas produtoras, para fazer no Brasil. Fiz esse trabalho no Brasil. Quer dizer, a minha carreira foi uma coisa muito diversificada. Eu acabei trabalhando um pouco como produtor, um pouco como animador, um pouco como criador, eu fui... Agora, a partir de 2006, então, eu vim para cá e aí eu fiquei trabalhando exclusivamente como animador, que é o que eu faço hoje. E eu tenho um projeto meu que se chama Uma Coisa Nova para a Oli, é um projeto que eu desenvolvi praticamente sozinho, eu e o Gil. O Gil me ajudou no projeto e o Marcelo Morgan, que está aí com vocês, fez a música. Mas a criação, a animação, a direção toda é minha. Eu consegui o financiamento privado, o investimento privado, na verdade, de um amigo que se tornou sócio, que entrou com dinheiro para produzir. Eu fiz 35 curtas de 1 minuto e meio aqui em paralelo ao meu trabalho aqui como animador. E hoje aqui em Londres eu trabalho para algumas produtoras. Basicamente, assim, a maior parte dos trabalhos que eu faço é em séries de animação para TV. Eventualmente um longa-metragem, algum média-metragem, algum filme corporativo para a empresa. Andei fazendo alguns filmes para a empresa, através de uma produtora. Trabalhei em game também, mas não em animação. Eu trabalhei num game chamado Mirror's Edge, talvez vocês até conheçam aí, mas são alguns clipes de animação em flash que acontecem entre os jogos. Eu nunca joguei, não conheço o jogo, mas foram uns clipes de animação em flash. Mas agora a produção de animação para séries de TV tem aumentado bastante agora. De 2 anos para cá, praticamente, está aparecendo uma série atrás da outra. Então, eles voltaram a produzir muito. Uma coisa que ficou um pouco parada durante algum tempo, mas agora parece que houve uma redução dos impostos aqui para a produção de animação. Então, as empresas começaram a produzir bastante novamente. Então, é isso. Essa é um pouco da minha trajetória. Então, olha, eu fiz um trabalho, talvez vocês gostem, recentemente, eu não sei se vocês conhecem, aqui tem um grupo de personagens muito famosos aqui, que chama Moshi Monsters. Eles fazem muito sucesso aqui na Inglaterra e fizeram um longa-metragem que eu participei. E como é um material muito bonito, visualmente, inclusive, é muito bonito, talvez fosse legal que vocês vissem. E alguns episódios do Oli. Esse trabalho foi o meu trabalho de animação nesse longa-metragem, que foi exibido aqui na Inglaterra e acho que eu não sei se já foi para alguns outros países, como Nova Zelândia, alguma coisa assim. Mas esse grupo é muito forte aqui, essa turma de personagens é muito forte aqui. Eles não têm, eles são fortes em merchandising, na verdade é um game, na verdade é um game, mas eles têm alguma coisa em torno de 60 milhões de assinantes no mundo todo, é uma coisa absurda, assim. Eles são muito fortes agora em merchandising e tudo, e fizeram um longa, decidiram fazer um longa-metragem. Então aí, se o Gil quiser mostrar o Moshi Monsters... Vou rodar os dois aqui, vou rodar o Moshi primeiro aqui, vamos ver se a conexão... I've got an important announcement! Rory Scroll is making a documentary, a movie, all about Monstro City! Yes, Katsuma, and he chose me to be the star! You mean you talked him into it? Oh boy! I can't wait to show him very impressive. Is that all? Because I'm trying to attract ultra-rare mushrooms, and they like music with their flowers. 2, 3, 4! Didn't you hear me? I'm gonna be a Gooper star! But how? Aren't you the only one who can hatch an egg this ancient? Yes, but theoretically, someone could hatch it by applying 3 special ingredients. Really? Let me guess. My portable Google Tears Rubble Jeepers and the Frosted Rainbow Rocks. Yeah, that's exactly what I was gonna say. But then what? Don't you see? Once hatched, a mushling this ancient could be
Ainda é porque o pessoal, eles têm começado a falar mais agora do Toon Boom. Eu acho que ele é muito parecido com o Toon Boom. Ele reproduz o sistema antigo, que quando nós trabalhávamos com o dope sheet, com a ficha de animação e tudo mais. Eu acho ainda que o Toon Boom deve ser, inclusive, melhor, mas, de qualquer maneira, é um software que ganhou muita popularidade aqui e muita gente está, assim, agora mesmo está surgindo umas 3 séries aí de animação que vão começar e tudo feito no Cell Action. Então, agora, quando eu cheguei aqui em 2006, só para vocês terem uma ideia, eu estava procurando trabalho e no estúdio de um produtor amigo meu, eles estavam produzindo uma série que, aliás, foi uma das coisas mais legais que eu trabalhei, que é a série da Little Princess. Não sei se vocês conhecem aí, eu acho que foi exibido. Eu acho um projeto lindo, assim, eu fiquei apaixonado pela Little Princess. Eu acho um dos das melhores coisas que eu já fiz, assim, em termos de conteúdo. E lá eles não estavam precisando de ninguém, mas esse produtor, meu amigo, deixou que eu ficasse lá umas 2 semanas só treinando, só aprendendo a mexer com o Cell Action. E aí, para minha sorte, depois de 2 semanas eles me contrataram, eu fiquei no estúdio trabalhando na série. E foi ótimo, porque eu aprendi a trabalhar no software e hoje em dia quase tudo que eu faço é no Cell Action. Então é isso, mas eu não sei se esse software está em algum outro país fora daqui. Posso fazer mais uma pergunta? Que bom, né? Lógico. Claro. Então, assim, o Brasil está para assinar um acordo de coprodução com a Inglaterra e quando acontece isso, o que faz é que mas enfim, né? O Brasil, as associações e não sei o que, vão promovendo uma opção de encontros com os ingleses para que quando esse acordo de coprodução aconteça, a gente já tenha filmes para produzir junto, né? Então eu tenho estado bastante, assim, já teve 3 momentos em que eu tive com esses ingleses, estive com eles no Kids Screen, Nova York, e aqui no Rio Content. A pergunta é, esses longas, essas séries que estão acontecendo aí, que você falou que está animando o mercado, né? Quer dizer, eles são produções só locais ou eles são coproduções com os canadenses também? Você tem ideia, assim, o que país que tá então, Silvia, olha, o que eu sei, assim, é o seguinte, como eu disse para o Gil, como eu não sou um produtor, né, quer dizer, eu não estou muito a par, assim, de como se levanta dinheiro para se fazer as produções. Então eu andei conversando com a Érica, que é uma produtora que inclusive está dizendo... você conheceu a Érica, não é? A Érica, a da Spider Eye, e a Érica me explicou o seguinte, que tem várias formas, na verdade, de se conseguir financiamento aqui para a produção de uma série. Eu até agora não vi nada assim, em coprodução com outros países. Eu me lembro, assim, eu não vi... Olha, mas por exemplo, olha como as coisas são. É que eu não especulo porque eu sou um animador, né? Então, eu estava trabalhando em Manchester, numa produção recentemente, fiquei 3 meses em Manchester. O período que eu fiquei lá, um estúdio muito bonito, eles começaram... Existe um estúdio aqui chamado Cosgrove Hall, não sei se você já ouviu falar. Então, Cosgrove Hall é um estúdio famoso aqui pelas produções de stop motion, fizeram muita coisa... Fizeram muitas produções muito legais e tal. E um dos sócios, que eram 2, o Cosgrove Hall. Um deles, eu não sei qual, não sei se foi o Hall, o outro morreu. E o estúdio, então, o Cosgrove Hall tradicional acabou e eles formaram um outro estúdio, que virou Cosgrove Hall Fitzpatrick, acho que é Fitzpatrick, uma coisa assim. Tem um novo sócio, um novo investidor no estúdio, então eles reabriram o estúdio e estão produzindo agora. Eu continuo trabalhando nessa série, mas em casa. Uma série chama PIP. E eles começaram a fazer essa produção. Fiquei 3 meses em Manchester. Nesses 3 meses que eu fiquei lá, olha, tinha visita todo dia de investidor. Todo dia. Todo dia tinha uma mensagem. Olha, então, amanhã teremos aqui investidores e tal. Até sheik árabe foi lá. Teve um dia que apareceram vários sheiks lá, com aquelas roupas, e todo mundo... E eles parecem que eram investidores em potencial, assim, investidores importantes, porque nós somos... Eles previnem tudo, olha, limpa a tua mesa, deixa alguma coisa bonita na É a mesma coisa, então. Esteja preparado para responder qualquer pergunta, sabe?
É assim, e eles eram, mas muito, muito legais, tudo gente muito boa, assim, eles foram lá, conversaram com a gente e tudo, mas sempre, quase todo dia tinha um investidor diferente, e eu posso dizer que tinha algum árabe na jogada. Só que como eu era um animador, tudo bem que eu estava ali, eu até estava como o que eles chamam de lead animator, né? Eu estava assim, uma função um pouquinho, mas eu não tinha, assim, eu não tive cara de pode perguntar quem que eram aqueles caras que estavam ali, né? Mas com certeza a Silvia existe, assim, você vê, às vezes os créditos mesmo você vê que tem investidor, tem coprodutores. Agora, o que a Érica me falou é que na verdade o que normalmente se faz assim, isso vocês devem saber até melhor do que eu, mas essa informação que ela me deu é que eles conseguem a pré-venda com a emissora. A primeira coisa é conseguir um exibidor aqui na Inglaterra. Isso é igual no mundo inteiro, assim, aí assim, aqui, começa primeiro isso. Você tem que ter uma televisão, depois vem vindo os fundos, né? Então, aí eles conseguem, aí eles conseguem pré-venda em vários territórios para completar o orçamento, e aí eles conseguem fazer a série já está vendida para vários territórios e tal. Agora, no caso de séries de animação, a coisa funciona mais ou menos assim, é mais difícil, e não é tão rentável, né? Assim, sempre tem televisões, por exemplo, o Channel 5 aqui, o Milkshake, parece que nem... Tem um programa que chama Milkshake no Channel 5, que é muito legal, tem muita animação, mas parece que eles nem fazem pré-venda, eles nem compram nada. Eles vão ter um lucro ainda em cima do que eles arrecadarem em cima do teu show. Então, para você ver como é. Agora, eu acho que uma das coisas legais aqui, que é, assim, não digo legal, assim, que acontece, eu acho que a animação no Brasil deu um passo muito grande, deu um passo gigantesco, né, Silvia? Diante do que, em 10 anos, o panorama é outro, completamente diferente. Mudou tudo. Mas ainda falta, talvez, para a animação brasileira, conquistar a televisão brasileira. Exceto o Dario, que está fazendo os trabalhos para o SBT, né, Dario? Mas falta, eu acho que a TV Globo acreditar mais por exemplo... A gente já tem TV Globo fazendo Sítio do Pica-Pau Amarelo, fazendo Maurício de Souza, a gente tem Amigãozão, Peixonal... Não, a gente... Agora com essa nova lei, essas televisões elas têm que ter muita coisa nacional, né? Que eu acho que vale a pena dar um alô, assim, para as pessoas que gostam, assim... A animação, ela tanto pode ser um small business, né? Se você for querer fazer o seu curtinha, sua coisinha, quer dizer, pode ser uma coisa que você faça de curtição, ou ela pode ser uma coisa milionária, né? Ela pode ser uma coisa muito, muito grande e que daí ela é muito global. Ela vai envolver outros países, tanto para a produção, vai envolver outros países para a distribuição, e quando o negócio fica grande mesmo, é demais, né? É bem legal, é bem bacana, né? Aí envolve essa coisa do Zika mesmo, que é nada, que está começando tudo, que é só América Latina, são 50 países, porque cada ilhota é considerada um país. Então são 50. Então, imagina se esse negócio dá certo. O que pode acontecer? É uma loteria, mas é uma coisa bacana, né? E a venda não é só dos animais, não. Todo licenciamento que é o que mais interessa. Já vão, assim, eu vou exibir o Oli, que é uma outra produção do Mário, que ele acabou de contar. Impressionante. E YouTube abriu o bico.
Demoraram para escolher. Mas por que o som tá estourado, hein? Acho que é porque tá no YouTube, devia estar comprimido demais. Por quê? Qual que é esse que você fez? Guarda-chuva. Ah, tá. Se quiser ir comentando depois o que é... enfim, sua intenção com a série, Mari, também. É legal pra... Ah, tá. Ô Gil, tem um da... Mostra só mais um, aquele da corneta, que eu acho que é bonitinho. Eu acho que esse aí é engraçadinho, aí a gente... Como é curtinho. Aí esse som tá melhor. Tá melhor o som. Olha lá, vai na composição dele. Então, Silvia, a gente estava... por exemplo, esse projetinho é um projeto que a gente não conseguiu vender, que a Érica, até agora, a gente fala de sucesso, tem que falar dos fracassos. Quer dizer, esse é um projeto que ficou assim, até agora ela não conseguiu nada. Aí eu resolvi, em acordo com ela, claro que eu resolvi colocar na internet, porque a grande aposta... Depois do Galinha Pintadinha, é a internet, né? Depois do que aconteceu com a Galinha Pintadinha, tá todo mundo louco, né? Não é possível isso. Mas, na verdade, assim, brincadeira à parte, a internet é um canal legal, né? Então, nós estamos colocar no YouTube e ver o que acontece. Porque, no fundo, é como você falou, eu acho que o que todo mundo espera, por exemplo, quando você fala assim, a série está em 50 países, mas é isso mesmo, você espera que ganhe visibilidade do projeto e aconteça mesmo, porque o projeto se faz no boca a boca, né? Olha, você viu, que legal, olha, assiste, tá aqui o link, vê lá como é que é, tá aqui, liga lá naquele canal, naquele horário, sabe que legal que é. O sucesso faz assim. Então, quanto mais gente puder ver e tiver acesso, por isso que a internet é um caminho interessante. Agora, se vai acontecer ou não é um mistério, né? A gente nunca sabe. Eu não sei se a gente tem tempo, mas enfim, acho que só um parênteses, que assim, hoje eu estive num canal de televisão novo, e a mulher falava isso, assim, olha, eu já não me interesso mais em ter um material só para o meu canal. Acho legal que passe na internet, que passe no cinema, bora lá, vamos... Vai também, assim, isso significa mais audiência, as pessoas vão ter visto na internet, vão querer ver no meu canal também, ótimo.
Isso é uma quebra de paradigmas. Veja agora lançamentos que são feitos simultaneamente internet, cinema, né? Esse DVD. Latitudes agora, e não sei o que, assim, é um momento bem novo, assim. De repente você tem todo mundo topando, tá lá junto ao mesmo tempo, porque sacou que a audiência é isso, está em todos os lugares, né? O que eu acho que, o que eu estava falando para você da TV brasileira, que eu acho assim, aos poucos, então, a animação brasileira vai conquistar a televisão brasileira, não é? E assim como outros produtos assim, que vão para a TV brasileira. Então, isso é uma coisa que aqui já é normal, quer dizer, tudo bem, eles compram as produções que as produtoras inglesas fazem, eles compram as animações que são feitas aqui, isso já é um hábito. Ou seja, claro que há uma disputa, uma concorrência, lógico, não tem nem dúvida, mas eles vão lá e fazem a pré-venda, compra. A BBC, por exemplo, a BBC faz uma pré-venda mesmo, uma pré-compra, no caso. E compra. Mas sabe o que acontece? É que assim, última vez que eu vou interromper, mas é que é uma conversa, né? Eu acho que é legal, assim. O que acontece, que é muito claro, é que assim, o Brasil era tipo um dos únicos países do mundo que não tinha uma lei que obrigava de alguma maneira a televisão a produzir conteúdo com produtor local. E a gente via, e anteriormente se via isso até como uma interferência nos meios de comunicação. Assim, sabe quanto custa uma hora de Bob Esponja? $1000. Por que é que o cara vai comprar uma animação que a gente está aprendendo a fazer, que também não é um Bob Esponja, né? Vamos combinar? Por, sei lá, $100 mil, sabe? Se por 1000 dá. Então, assim, ou o governo, de alguma maneira, de verdade, chegava e falava assim, pô, bora, a gente tem que fazer com que as pessoas, as crianças, assistam desenho animado brasileiro quando são pequenas. Elas vão entender que tem uma coisa de formação de identidade nacional, que tem uma indústria que você tem que ir formando, enfim, acho que é um papo meio cabeça, mas de qualquer maneira, acho que para a cultura geral vale a pena. Mesmo nos Estados Unidos, que a gente fala, existia sim uma coisa regulatória, é só no Brasil que não tinha mesmo. Por isso é que é tão esquisito, que não tinha nada, que era só novela, noticiário, não sei o quê, porque neguinho não precisava. Então, beleza. Não tem que ter horas. Na maior parte dos países, você tem que ter X horas de programa da nacionalidade dele, produzido por produtor independente. É assim que funciona no mundo mesmo. Estamos chegando atrasados, né? Estamos chegando. E que legal aí, né? Para a galera que está chegando, mais legal ainda, né? Elas vão ser formadas numa hora muito boa, né? Que o mercado está se formando. Acho que o Dario vai contar umas coisas muito impressionantes, assim, né? Tem um estúdio com 50 animadores. Pô, demais. Um orgulho, né? Quer passar a bola ou Manel quer terminar alguma coisa? Agora a bola é com o Dario. Eu já falei demais. Eu vou contar um pouco a minha história, né? Também. A gente começou junto naquela época, a gente sofreu juntos, né? Porque hoje, quem está começando hoje tem uma facilidade muito maior do que nós tínhamos naquela época, porque não existia nenhum vídeo, cassete, nós tínhamos disponível, né? Você não animava, né? O Chico e o Mário que animava, né? A gente não tinha como estudar a animação, não tinha como pesquisar, não sei como um vídeo, um monitorzinho que tinha aquele manual, não sei se você conhece, que colocava lá um filme de Super 8, a gente ficava girando lá o filminho do Pato Donald, da Warner e tal, para a gente estudar como que era feito a animação lá nos Estados Unidos. E algum outro livro que a gente tinha aqui disponível. Não existia internet, não existia quadro a quadro, para a gente assistir a qualidade perfeita, que você para o frame, você consegue saber como que era feita a animação. O Joaquim comenta que o pessoal, na época dele, na geração dele, lá ele, o Gui, enfim, acho que talvez o próprio Briquet, o Otomar, aquela galera, eles iam para ver uma sessão de filme da Disney, e antigamente você entrava para ver uma sessão, você podia ficar vamos dizer, o dia inteiro no cinema. Então os caras ficavam vendo o filme dezenas de vezes, porque era o único momento... Tinha que pegar na passada do negócio. Lá você parar um frame, não existia isso. Depois, nos anos 90 que chegou o cacete que você conseguia parar um frame. Lá você avançar frame a frame, muito menos voltar, né? Então assim, só para ilustrar como que era difícil, né? Assim, eu nasci no Uruguai, né? Com 13 anos fui morar em Buenos Aires, lá tem uns 21 anos. Vim para o Brasil, não tinha nada a ver com desenho animado.
Eu fazia vara de pescar. Vara de pescar? Vara de pescar. Olha só. Era outro ramo, tinha naquele. Que ótimo. Então, minha história é um pouco estranha, diferente da maioria das pessoas que trabalham no mercado. Né? Eu tenho um irmão que faleceu há pouco tempo, agora, há meses, que trabalhava no Maurício do Souza, trabalhando no longa As Aventuras da Turma da Mônica. E terminou o longa, Maurício dispensou todo mundo, ficou lá, só acho que um diretor lá que ficou lá, e tinha lá umas 30 meses de animação, todas as filhas. E meu negócio não foi bem, eu tive que fechar meu negócio e não tinha o que fazer da vida. Então ele falou, vem treinar desenho, está no sangue, na família, e fica aí desenhando. Aí falava com o coordenador, que era o Fuma, né? Fiquei lá 3 meses desenhando Mônica o dia inteiro, sem ganhar nada. Não ganhava nada, ia lá todo dia desenhava, 8 horas por dia. O único que ganhava era na Folha de São Paulo, né? E ganhava um talão para almoçar na Folha, porque era a minha única refeição. E eu não tinha um centavo no bolso. O único que comia era aquele talão da... Um vale refeição. Aquele bandejão muito bom. Né? Depois de 3 meses, começou a pintar uns trabalhos no estúdio do Maurício, na parte de cinema, de comerciais. Então, como eu estava lá treinando, o pessoal passou uma coisinha e tal, e aí, com o tempo, venderam um salário mínimo. Então, eu fiquei lá mais um ano, salário mínimo, né? Trabalhando e tal, porque quando você começa a trabalhar com esse animal, você se apaixona mesmo, você quer viver aqui com 24 horas. Então, eu também tive essa... Nunca pensei em trabalhar com desenho, nunca tinha visto esse animal no cinema, então quando eu comecei a trabalhar com isso, eu achei fantástico você mexer, personagem, Mônica e tal. E me liguei muito. Então, em um ano, eu já era um animador. Não sabia desenhar nada. Ou seja, eu desenhava quando era criança, até os 12 anos, porque eu nunca mais desenhei até os 23, quando eu entrei no Maurício. Então, com um ano, eu já era animador. Depois de um tempo, eu já era coordenador do pessoal que calava, né? Na época era tudo feito na tradicional, que era papel, né? Se animava as pontas, se intervalava, então era muito demorado, né? Equipes muito grandes para fazer um curta de 6 minutos em 3 meses. Então hoje se faz 10 vezes mais em 1 minuto isso por mês. Então, nessa época, nós fizemos trabalhões, né? Fizemos um longa e tal, na parte de animado e ao vivo, né? Depois começamos a fazer curtas, a equipe ficou grande, a gente mudou para a Rua da Palmeira, nós éramos 100 e poucas pessoas. Para fazer um longa, que era 6 curtas, de 7 minutos, a gente demorava 2 anos, assim. Era muito demorado. Então era tudo no papel, estava acetado, era algo muito trabalhoso. Precisava de muita mão de obra e a qualidade não era muito boa mesmo, porque estávamos todos aprendendo, não tinha as cores, não tinha essa continuidade de trabalho, e a maioria das pessoas só fazia comerciais. Então, você fazer uma história de 30 segundos em um comercial, é bem diferente de você fazer 7 minutos, uma longa-metragem, coisa parecida. É muito diferente de você conta a história. E na verdade é essa, que poucas pessoas sabiam contar a história. Então, nem sempre a qualidade do trabalho era bom, e era muito caro, muito caro. Maurício, nessa parte, sempre foi um herói. Ele, até um certo ponto, ele era o único cara que tinha estúdio mesmo de produção desse animado. Curtas e tudo mais. Então, depois dessa época, chegou os anos 2000, já começou a parte digital, já começou a melhorar bastante. Começou a usar o flash, isso ajudou na produção. Pô, você está ignorando o AXA, hein? O AXA no Maurício durou muito tempo. O Gil era representante da AXA. Eu não fazia. Só. O AXA, você deve saber. Eles não sabem, eles não têm ideia do que era o software. Então, existia
existia o tabletop, né? Você conhece o que era tabletop, né? Era uma câmera que você tinha uma mesa, você colocava o cenário e os acetatos em cima. Então, cada frame que você batia, trocava de acetato. Então, isso era uma tabletop. Então, esse AXA era uma tabletop digital. Não é isso, Chico? Isso, exatamente. É um software que simulava o processo, exatamente o processo tradicional. Só que digital, só que era 72 dpi, né? A qualidade era baixa, enfim. Era pintura também, né? Era pintura e... Era pintura digital. Então, você podia fazer pencil teste, enfim, já era um grande avanço, né? Comparado. Mas era um grande avanço, porque na época que a gente fazia os primeiros longas do Maurício, não tinha pencil teste. Olha só, a gente animava. Porque eles nem sabem o que é um pencil teste. Você sabe o que é um pencil teste? Acho que sabe. Alguém não sabe o que é pencil teste? Tá bom explicar. Então, o pencil teste é assim, para você checar se a animação funciona, quando a gente faz da forma tradicional, você faz o desenho, faz as contas, intervala. A parte de pintar é muito caro. Você tem que usar o acetato, cada acetato custava $1. Um acetato. Então imagina, você usar 50 acetatos na cena são $50. Fora a mão de obra, né? Então era algo muito caro, você não podia jogar fora. Então você fazia um pencil teste, você filmava o desenho e testava para ver se estava funcionando o time, se estava legal. Aí você podia arrumar antes de ir para essa etapa que era muito complicada. Então, com o AXA, você conseguia assistir a animação da forma digital, não precisava fazer esse pencil teste e tal. Porque, assim, eu estava falando que na nossa época, nós estava fazendo pencil teste, que era muito caro também. Para você fazer o pencil, você tem que fazer um filme superior. O 17 bits, né? 17. E logo depois começou no Daniel, quando eu fazia faculdade, a gente fez uma visita no Daniel, ele já estava usando um sistema VHS, né? Que depois eu vi na Maurício vocês usavam também um tempo. Mas era Muito ruim, e ruim, né? ruim pra caramba. Porque a gente usava 16. 16, né? Então você tem que filmar, mandar revelar, era caro, né? Não era assim, imagina um longo, né? É complicado. Então, a gente animava, finalizava e vai ver pronto depois, né? Às vezes no cinema. Falava, essa cena não ficou muito boa, né? Mas já foi. Porque o problema era o custo de tudo isso. Era muito caro, era muita pessoa, muita gente. Um animador fazia 1 segundo por dia, 1 segundo e meio. Hoje, isso o animador. Você tinha animador, intervalador, o arte finalista, Clean-up, porque passava o traço. o clean-up, né? Quando você fala animador, depois que você falou no intervalador, animador então que faz as pontas, né? São os keyframes. Na parte tradicional, você faz assim, você faz os keyframes, os keyposts, né? Na verdade, tem várias etapas, né? Deveria ter, né? Seria o keypost, que é um diretor de animação que faz, a animação e a intervalação. Então, são muitas etapas e hoje existem muitos animadores. Backshit, ainda tinha esse momento, tinha que medir toda a fala e me colocava numa ficha como é que o personagem abria a boca. Você tinha a ficha, né? Era uma Com loucura. frames e a fala do lado. Você sabia em que momento, sabia mais ou menos, né? Não era algo muito perfeito. Em que momento você tinha que abrir e fechar a boca, com o ovo, né? Com a Tinha que fazer passo a passo. É. passo a passo. E cada segundo tinha 24 desenhos. Então imagina, desenhos feitos inteiro, o corpo, o olho, a boquinha, sabe, tipo, vai fazer assim. É que nem todo mundo acho que veio na apresentação do Joaquim, ele mostrou parte justamente dessas etapas dessa época. Muito artesanal, não é um pouco, era mega artesanal. Você falou do keypost, então o keypost é Keypost. diferente. Post. É diferente do keyframe, ou é a mesma coisa? Então, o que pose é a pose principal da cena. Então, se tem, no momento, nessa cena de 2 segundos, tem 3 poses importantes, o diretor de animação faz essas 3 poses. O animador vai fazer que essas poses funcionem bem, colocando vários intervalos, e o intervalador vai completar essa animação. Então, são
3 pessoas para fazer um segundo. Então, essas 3 pessoas, às vezes fazem 1 segundo e meio, juntando, seria 3 dias de trabalho. Um dia do cara que faz a voz, um dia do animador e mais um dia do trabalhador. Isso foram 3 dias para fazer. 1 segundo, 1 segundo e meio. E não acabado, ainda só essa fase de você ver a animação, né? Então imagina como era cara a animação e era inviável, era muito difícil. As pessoas... Você sempre tinha aquela história de telecimagem, kinescopia? Não, na verdade, esse daí, assim, nesse processo que se fazia nessa época, é o que eles estavam comentando. Depois de você, enfim, fazer um teste primeiro, um PC teste, então você pegava os desenhos, precisava filmar, normalmente com um filme barato, ou, enfim, depois com equipamento de vídeo, para você visualizar se o que estava animado estava perfeito, de acordo com o que se queria, não como na Maurício, que depois, só depois de pronto, que o cara mandava voltar tudo atrás, né? Mas assim, idealmente, nesse momento, você analisa se a animação, se o movimento está ok. Aí vai para a etapa de finalização. Aí tem os profissionais que traçavam o contorno dos personagens no acetato, virava o acetato pelo lado de trás, pintava o lado de trás, enfim, quantas camadas tivesse planejado para aquela animação, isso daí ia para o tabletop, uma câmera, onde você botava essas artes com cenário e tudo mais, compunha esse sanduíche de cada frame, fotografava, e isso daí já no seu, vamos dizer, um filme de qualidade daí. Tinha um cara que era só para fazer tinta, fazia cor, purificador. Pegava tinta latex, punha corante, estava para fazer as tonalidades, era um negócio artesanal e um negócio espetacular. E depois assim, então eles faziam tudo isso sem ver o produto final. Aí ia para o laboratório, você assistia o quê? 3 dias depois, sei lá, né? Ou às vezes... Olha lá. Então você imagina a loucura que era. Hoje em dia... Você desenvolver o trabalho, hoje você faz uma animação, você tem resultado imediato. Então você pode ficar 5 horas arrumando a animação, vai ficar muito melhor que você fazer a animação e ver 5 meses depois para ver se funciona, entendeu? Então, hoje o cara que quer aprender animação tem muito mais possibilidades. A época era muito mais difícil e o resultado também não era legal. Tinha coisas muito boas, tinha profissionais excelentes, mas eram só caros e eram para fazer comerciais, né? Os melhores profissionais faziam só comerciais e ganhavam muito dinheiro. A gente cobrava $1.000 por segundo nas agências, 1.000, 1.200. Imagina, 30 segundos, $30.000. O animador ganhava $300 o segundo o animador, $200 o segundo o intercalador, $50 o segundo o clean-up. Nossa. E o dólar valia muito também. Não, mas é interessante assim, às vezes fica parecendo um papo de velho, naquele tempo era mais difícil e tal, mas é mesmo papo de velho, porque antigamente era mais difícil mesmo. Mas eu quero mostrar para vocês que hoje tem muito mais possibilidade, então vale a pena investir na animação, porque a animação é um ramo, igual o visual geral, né? É um ramo que está, no momento aqui no Brasil, está num momento sem igual, né? Tem muitas possibilidades, não só de animação em séries e tal, mas em games, em vários segmentos, internet. Então, continuando com a minha história, aí depois fiquei no Maurício de outros 2008, no Maurício. Por meio do Patati Patatá, no 2000 por aí, eu fiz aquele desenho do personagem para dar bonequinho, eu mesmo até hoje. Né? Quando o Patati Patatá não era conhecido praticamente por ninguém, ele era mais nas escolas, que ele fazia o show nas escolas, e ele vendia produtos dele, vendia DVD, vendia bonequinho, então, junto com minha esposa, a gente fez umas vinhetas e um funcionário do Rinaldi, que é o dono do Patati Patatá, trabalhava também
na RIT, na TV evangélica. E o dono da emissora lá, ele queria, dono da igreja, ele queria coisas infantis. Aí, o diretor da TV viu esse produto feito para Patati. Essa vinhetinha similares a do Mário, geralmente curtinha de 30 segundos. Aí mostrou para o filho desse ensaio, o filho gostou e falou, mas o meu pai só gosta de ver o dele, né? Coisa dele, faz alguma coisa dele aí, né, e tal, para ele ver. Então a minha esposa fez um roteiro de 1 minuto e foi num carnaval, aí 3, 4 dias, a gente fez 1 minuto de filme com algo muito simples. Mas a história que importa, né, foi meio impactante, assim. Então o cara viu esse filme de 1 minuto, o cara chorou e tocou mesmo o cara e tal. Aí, mas uma história religiosa? Com o produto dele. Na verdade era religiosa, era de companheirismo e tal. Essa que minha esposa fez dali. A Beth já tem também uma história. Não, é só pra falar. É que ele queria uma coisa dele, né? Porque ele tinha uma turminha chamada Turma da Graça. Então eram as crianças, né? E sempre tem um evangélico, né? Era evangélico. Graça divina. Turminha da Graça. É que é a Igreja Internacional da Graça, né? De Deus. Então, é o R. Soares, não sei se alguém já ouviu falar. Ele tem programa na Band, e aí ele tinha essa Turma da Graça e foi aí que nós fizemos, usando esses personagens, né, da turminha dele, e ele criei, né, fez uma coisinha meio que de solidariedade, aquela coisa de ajudar, eles estavam fazendo uma competição, um cai no caminho, o outro vai e chega e ajuda, e ele chega juntos, foi uma coisinha bobinha, né, 1 minuto. E quando ele viu, ele se emocionou, porque acho que era uma coisa dele, que ele estava vendo. Nunca tinha visto com movimento, né? Exatamente, tinha, né, uma coisa meio, né, de falar, aquela coisa sentimentalista, né, aquela coisa de ódio, solidariedade, de tudo que prega, né, dentro do... E ele gostou, e aí a gente começou, pode continuar aí. Aí convidou ele lá para conhecer, ficou lá 9 meses indo lá, todo sábado ou domingo, para falar com ele. E tanto que o cara fez o contrato, ele falou, vamos fazer. E começava a falar, porque eu viajei, porque fui lá. Obrigava você a assistir o culto. Isso que eu ia perguntar, era depois do culto? Porque todo sábado e domingo o cara tá lá. Depois de 9 meses, ele falou, não vou fazer uma Turma da Graça. Vou fazer uma história do Daniel na Cova dos Leões. Quem conhece a Bíblia? Uma história da Bíblia. Aí eu falei, caramba, mas da Bíblia para criança é muito chato, né? Ou seja, só a história bíblica não é difícil, né? Então eu falei para a Beth assim, falei, Beth, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o cara quando eu tinha 12 anos, que é o cara, e ele vai chegar para alguém que está com algum problema, conta a história da Bíblia e o cara se resolve ali, fica bem por causa da história da Bíblia e aproveitamos nesse meio tempo de contar a história da Bíblia. E foi feito assim, a gente fez um roteiro, o cara já adorou, gostou e aí a gente fez um contrato para fazer 48 episódios de 7 minutos. Eu era funcionário do Maurício na época, eu não tinha estúdio, não tinha nada. Não tinha nenhum computador, eu tinha um computador em casa, né? Só um. Aí assinamos um contrato e 3 meses depois tinha que entregar 4 episódios de 7. O Hugo sabe, o filho do... O Hugo, meu filho, trabalhou um tempo com o Dari. Começou lá, gente. Então foi o desbravador. Então conseguimos entregar. Ou seja, para toda pessoa que falava, você é louco, você não vai fazer, você não vai entregar. Todo mundo dizia para mim que era impossível. Mas eu tenho esse lado, como você falou, de ser otimista, eu sou muito otimista também. Então, quando eu empreendo alguma coisa, eu acredito naquilo. Eu acho que para mim já aconteceu, que eu vou conseguir, que eu vou fazer. E eu, talvez o segredo é de conseguir, né? Então, eu consegui fazer
conseguimos todos, né, a equipe toda, o Hugo parou 5, 6 noites lá, e entregamos o produto. Aí o cara adorou, porque o que nós tínhamos feito aquele minutinho era algo muito simples, um flash, cenário com flash, animação muito limitada e tal. E entregamos para ele 4 episódios com cenário 3D, uma animação muito melhor do que o cara esperava. Então o cara falou, né? Que bom, né? Tá, aí foi um sucesso, está em muitos países essa série, embora é muito pouco conhecida porque é religiosa e tal, então é todo mundo que conhece, mas até em Iraque, Irã, países assim que você não imagina, está um vidinho passando lá. E esse nosso cliente foi o que nos deu a possibilidade de ter uma continuidade, que é o mais difícil, que provavelmente já também sabem bem disso, né? O difícil no ramo é você ter um projeto, emendar com outro projeto para você manter a equipe. Porque manter a equipe é algo extremamente caro. A animação, você precisa de muitas pessoas para fazer na produção, você precisa de ter uma equipe competente, funcione bem, pessoas experientes, né? E é caro. Então, se você faz um projeto muito legal, você faz 20, 30 pessoas, 50 pessoas, e não tem outro para fazer depois, você tem que mandar todo mundo embora, porque você não tem como você manter a equipe sem ter trabalho. Então, talvez o que não conseguimos crescer e tornar assim uma empresa grande, médio, que no mercado talvez é difícil de manter. Nós temos fixos 55 pessoas, colaboradores fixos mais 15, então 70 pessoas. Todo mês tem salário da nossa produtora. Esse material, que já fizemos 170 episódios de 7 minutos, do Midinho, e mais 50 e poucos da Turma da Graça, foi o que nos deu essa continuidade. Aí foi que a gente, por meio do Patati Patatá, o Carlos indicou no CBT, a gente conseguiu, eles nos chamaram, procuraram, e a gente fez o Carrossel, 26 episódios de 11 minutos, em 9 meses. Desde o roteiro a gente começou, o personagem que criamos, até a entrega final foram 9 meses, fazer 26 episódios. Né? Foi muito trabalhoso, complicado, mas ficou muito legal. A gente espera que estreie agora em julho, né, de 2014. Então, e aí é uma prestação de serviço isso? Então, até então, eu não tenho experiência. Assim, eu era... Porque é uma criação de vocês, que vocês criaram roteiros, mas foi encomendado, né? Então foi o cara encomendado. tinha... Até então, nunca fizemos nada que não seja pago pelo cliente. Ou seja, eu nunca fui pegar fundo setorial. Você tem a vida que todo produtor de animação sonha, né? Não tem que ir atrás de dinheiro vem atrás de você. Então, mas, de certa forma, não é o modelo ideal, porque eu não sou dono de nada. Você não tem nenhum patrimônio da criação. Nenhum ponto na Ancine. Então eu não tenho nenhum produto que seja nosso. Até então estamos desenvolvendo 6 projetos nossos. Você vê que é uma outra realidade que o Dario acabou fazendo, apesar de um volume grande de trabalho e tudo mais. Você produziu, entregou, você não tem nada seu, você não vai poder licenciar, você não vai poder fazer nada. Então, mas deu uma estrutura não, para ele possa exatamente, agora, é aquela coisa. 6 projetos. Então, a propriedade intelectual, né, a propriedade que a grande sacada, a grande coisa boa de qualquer estúdio, né, porque você tem recebíveis futuros, ou seja, eu faço hoje uma série e daqui a 5 anos ainda estou recebendo, estou vendendo na China, estou vendendo não sei aonde, e ainda, se for um sucesso, posso ainda receber licenciamento. Enquanto que você presta um serviço igual um salário, ou seja, recebeu aquele mês, você gastou, já é. Acabou, né? Você não tem
esse volume de dinheiro entrando para você fazer outros projetos, né? E prestação de serviço é algo difícil também. Você tem uma verba fixa e um prazo que nem sempre é fixo. Então, se você ultrapassar esse prazo, você perde dinheiro. Você tem que lidar muito bem com isso. E é muito difícil. Quando você lida com 50, 60 pessoas, artistas, é muito difícil. Entendeu? Porque a pessoa tem que estar motivada, você tem que ter a equipe trabalhando feliz para sair um produto legal. Senão, você vai ter refletido no teu produto algo mais ou menos. E hoje vocês estão planejando esse passo, Dario, para gerar conteúdo próprio? Sim, nós estamos com um projeto, a gente levou lá para Nova York, no Kids Screen, que é o Diário de Mickey, que trouxe inclusive aí Isso que eu ia falar, se você quiser. uma abertura, na verdade é um animatic. Animatic é assim, é um storyboard animado, não é uma animação pronta. Nós estávamos com esse projeto com várias negociações em cima dele, né, aqui no exterior, né, que a gente teve uma boa recepção, mas a gente não sabe ainda, só vai saber se realmente os caras gostaram quando assinar o contrato, né. A pessoa fala que legal, que bonito e tal, vamos fazer, vamos falar mais para frente, mas precisa fechar, né, para poder ficar feliz, né. E temos várias ideias, né? Já estamos desenvolvendo mais 5 projetos de série. Tem uma para a internet, semana que vem, dia 7, tem uma reunião na CBT que eu vou levar também. Você vai falar a respeito da segunda temporada do Carrossel, que pode ser que aconteça, né? E de um projeto nosso que também é para a internet e TV. E o conteúdo é o mais importante de qualquer projeto, né? O visual é importante, a animação é importante, mas o conteúdo é essencial. Se não tiver um bom conteúdo, não adianta você fazer animação da Pixar, Disney, que não vai rolar. Então, o conteúdo é o que a gente está investindo mais agora. Quer rodar uma coisinha aqui? E você pediu demissão do Maurício de Souza? Como você fez? Pediu e saiu correndo, chamou um monte de amigos? Depois do contrato assinado, eu falei com o Maurício, eu vou ficar 3 meses, meio período. Eu estava meio na produção, né? Eu não quis fechar nenhuma porta. Vai lá saber o que acontece. E também não é legal, né? Não, e vocês dois trabalhavam nessa época lá, não? Não, eu já estava fazendo freelancer de roteiro para quadrinhos. Tá. Porque também é um problema, né? De repente, o casal apostar numa coisa, né, de uma hora para outra A gente acabou fazendo a transição para não abandonar o trabalho também, mas aí ele falou, não, legal, foi bom você fazer isso, sucesso e tal. Ah, que bom. E hoje a gente presta serviço para o Maurício, a gente faz comerciais, a gente faz... Vamos rodar aqui. A Super Toons é uma produtora de desenhos animados fundada em 2008 pelos empresários Dario Bentancur Sena e Elizabeth Mendes Bentancur Sena. Profissionais de animação desde os anos 80, a larga experiência no segmento aliado ao desejo de produzir séries animadas de boa qualidade, primeiramente deu origem a um pequeno estúdio. Em seguida, fecharam o primeiro contrato para a produção de uma série de 48 episódios de 7 minutos e hoje, com apenas 4 anos de atuação e mais de 200 curtas animados, já figura entre as maiores produtoras de seriados em animação para a TV do país. Nesse período, foram finalizados mais de 2.100 minutos de animação, entre clipes, vinhetas e episódios seriados, sempre com muita criatividade e profissionalismo. 70 colaboradores, como roteiristas, desenhistas, animadores, Marião lá? modeladores, designers, finalizadores, cenaristas, coloristas, além do apoio administrativo, se
dividem entre a sede principal, na zona norte de São Paulo, e a filial carioca, no centro do Rio de Janeiro. Hoje, a empresa é responsável pelo desenvolvimento de 3 séries animadas e prepara a pré-produção de outra. Para garantir constante atualização e competitividade, seus diretores estão em permanente contato com o que há de mais contemporâneo no mercado, inclusive participando de feiras, associações e eventos no Brasil e no mundo. Tudo isso faz da Super Toons uma ótima opção no mercado de produção de séries animadas para a TV do país. Super Toons, desenhos animados, soluções para séries de TV. Diga aí. Eu queria passar primeiro um do Carrossel. Esse aí, esse. Carrossel. Esse aí na brincadeira que a gente fez. É brincadeira, tá? Não vai passar lugar nenhum. Talvez alguém também depois vai falar diferente. Carrossel Fighter. Já gostou, né? É. Interessante, né? Essa seleção é Street Fighter. É com bolsa aí, tá? Ready. Fight. Muito da hora. Tem tudo pra virar pra se transformar num viral, né? Porque é o tipo de coisa. Faça um spin-off só assim. Só uma série só assim. O diretor do Zemetriu gostou. Aí vou ver se vai querer que tinha sangue, essa coisa. Ele é bom na internet. É Carrossel, né, gente? Carrossel é aquela novela, não sei se vocês sabem, da SBT, né? Sim. Eles não perdem um episódio. Não perdiam, né? Porque agora já não é mais Carrossel, né? Mas esse aí é censura 16 anos, né? Então, essa aí foi uma brincadeira. A gente mostrou para o japonesinho, né? Tá com o pai, lá no CBT. Aí falei, posso mostrar para o seu filho o negócio? Não sei se ia ser muito violento, sabe? Aí eles viram, não, meu filho joga, você não sabe como meu filho joga, né? Você está acostumado com isso. Mas, não sei ainda, se vai. Não tem nada negócio com a série, não é? Não, mas nesse filme não. Mas vocês poderiam liberar então, ao público isso aí? Então, eu vou. Isso é a prestação do CBT, isso ninguém viu ainda, tá? Só você. Exclusivo, hein? É exclusivo. Devia ter filmado. Coloca na internet. Aí vira. Quer rodar o que? A abertura ali do Mickey? Então, a Mickey é o projeto novo. Que é esse que está. É pré-escola. É pré-escola, né? E aí já estamos abordando. Ela tem na tablet, que na tablet Desculpe, é que aqui no português tem o Flash não tem como parar aqui. Aqui só está em inglês. Só está em inglês? É. Não, tem em português, né? Não, acho que eu acabei copiando aqui, acho que só está. Ah, é em inglês? É. Mas tudo bem. Eu vou deixar baixinho.
Deixa o baixinho se segurar. A música conta bem, porque... Depois de novo? Eu faz tempo que eu não vejo Flash, então deixa eu dar um rewind, né? Tem que parar de novo. Pronto. De quem que é o character design dessa animação? Na verdade, assim, esse projeto, a minha esposa criou faz 8 anos, né, mais ou menos. Tive ideia, né? Aí nós fizemos juntos uns desenhos e tal. E hoje foi refeito o design por um profissional que tem lá no estúdio, né? Que é o Wellington. O Mário conhece muito bem, o Wellington Jardim. O Wellington Jardim. Ele trabalhou na Maurício, no Briquet também trabalhou. Ficou na Itália 6 anos lá na Cinecittà, trabalhando. E ele que criou o design dos personagens também do Carrossel. Né? Então ele tem uma criação muito boa. E ele está lá com a gente. Né? Ele deu essa cara final. É assim, a gente tem às vezes uma oportunidade tem que segurar a filha e embarcar nela, né? Então, eu sempre tive determinação, né, e força de vontade. Passamos por muitos problemas, né? Não é só coisa legal. Sofreu muito, né, muitas horas e tal, mas no final das contas é legal, assim, a equipe que a gente tem, né, profissionais todos de primeira. Isso é algo que realmente me orgulha, né? Por isso que nós conseguimos também fazer um trabalho de qualidade e a gente acaba sempre gastando tudo que a gente recebe nisso. Às vezes entregando, como a gente falou, como eu falei para vocês, que o cara contratou para a gente fazer um produto bem econômico, a gente entregou algo melhor. E isso é algo recorrente, a gente sempre faz isso. O cara contrata um Fusquinha, a gente entrega sempre com direção hidráulica, ar-condicionado. Porque é aquela coisa, a gente é artista também, né? Não é só dono do estúdio, produtor, a gente sempre quer fazer o melhor e tal. E isso se torna algo que é um retorno importante, porque quando você faz um bom trabalho, sempre tem reconhecimento. Pode demorar mais ou menos, mas sempre tem reconhecimento. E acontece, não sei se chega num ponto, aí vale para vocês três, não sei se o Mário está ouvindo, mas eu não sei se acontece também, depois de uma certa trajetória profissional, não acaba também tendo um fluxo inverso, quer dizer, nem sempre você precisar levar seus projetos, às vezes surgiu o contrário, né? Pessoas que vêm, por exemplo, sei lá, vê você com o projeto da Zika, apresentando, rolando, o cara fala, poxa, tem uma coisa legal, ou tem interesse em desenvolver uma coisa, ou pelo outro lado, né, o canal de TV que você já tem contato, acaba também solicitando projetos, né? Então, falando do Patati Patatá, o Rinaldi, né, é um cara que eu conheço há muito tempo e tal, e eu sempre fiz trabalho para ele, independente de quanto ele me pagava. Porque ele passou também por momentos, no início da carreira dele, era difícil para ele também, ele tinha problema financeiro, como todo mundo tem. Então, ele falava para mim, faz uma vinheta para mim de 30 segundos. Eu falava para ele, e X? Eu falava para mim, não tenho dinheiro, faz meio X. E eu fazia. Independente de quanto ele pagava, a gente fazia o melhor que a gente podia.
fotografia. Né? E ele é um cara que fala bem de mim, da Betty, para todo mundo. Independente de quem seja. Então, no CBT, a gente foi lá, todo mundo já me conhecia. Eu conheci pessoas com livre da Globo, o pessoal fala, você que é famoso, Dario? Foi famoso por quê? Porque o Reinaldo sempre fala bem de você. Conheci gente da Casmana, gente de um monte de lugar que a pessoa fala para mim, você que é famoso, Dario? Porque o Reinaldo fala bem de mim. Então, isso é algo que não tem preço. Então, se eu fiz um trabalho para ele, abaixo da mesa que deveria ser feita, ele reconhece isso e ele valoriza a qualidade que a gente faz. Então, nem sempre a gente tem que fazer o trabalho pelo que está pagando, a gente tem que fazer bem feito. E isso vai ter um retorno e outros clientes, outras pessoas estão vendo isso. Hoje nós temos procura de muitas pessoas querendo fazer esse animado. E a gente tem que ver o que a gente faz ou não, porque aqui tem limites, não dá para a gente fazer muita coisa. Estamos em crescimento ainda. E você vive algo parecido também, Silvia? Não sei. E nesse... que eu acho gostoso igual, né? De repente a gente se encontra aqui, nossa, trabalhei com o Mário, não sei o quê, você... Nossa, o Gil... O Gil é um cara assim que todo mundo de animação, de alguma maneira, deve, assim... Aí eu estou aproveitando Gil, de vocês, obrigada, estou né? chamando todo mundo para pagar mico aqui, tá vendo? Mas não é assim, quer dizer, o Gil é um cara que ele ajudou muito todo mundo no começo, agora mesmo, a gente está produzindo um trabalho junto. Quando apareceu essa oportunidade do festival, eu falei, puta, Gil, né? Quer dizer, o sentimento que dá, acho que é um pouco como a vida, né? Quer dizer, você vai fazendo um trabalho que é legal, você vai encontrando as pessoas, você vai sendo meio hippie, do bem. Tá, mas isso é interessante. Na área de animação, acho que, não sei se foi você ou o Dario comentou isso, tem um pouco mais isso do que teve na área de cinema e vídeo. Quer dizer, existe um companheirismo um pouco maior, até pela necessidade mesmo das pessoas colaborarem nos projetos, né? Porque você não consegue fazer sozinho, né? Então... Agora, por exemplo, começou a aparecer também projetos não só para a produtora, mas produtoras que filmam, que descobriram que o desenho animado é super legal, mas que não sabem como fazer. Então tem me chamado para fazer produção executiva. Você pode ser produtora executiva desse meu projeto, uma série para a Globo? Eu achei tão legal. Eu falei, bora, claro, posso. Né? Quer dizer, eu acho que é abrindo, né? Eu tenho a impressão assim, que tem uma coisa que é gostosa, que é projetos, acho que dá vida. Assim, você vai colaborando, projetos aparecem, você dá um pouco de você dentro do projeto, o projeto dá um pouco para você, aí você faz, aí que chama o outro, que vai ali, que tarará. E o momento é especialmente fértil, né? É muito legal mesmo. Você falou que procura, mas assim, você está em São Paulo e essa procura foi de gente de São Paulo ou tem acontecido por outros estados? Por exemplo, apareceu agora esse cara, é que assim, as coisas vão, né, uma coisa vai emendada na outra, mas por exemplo, o Up to Three, que eu contei que a gente chamou esse cara, esse inglês maravilhoso, que a gente fez um projeto super consistente de transmídia. Um dos projetos era de um cara lá de Santa Catarina. Esse cara agora vendeu a série e está produzindo a situação transmídia, como a gente ajudou ele, para a GNT, vai ser uma série. Aí ele me ligou, falou, assim, eu adoraria chamar a sua produtora para fazer, mas é uma coisa que a GNT vai pagar super pouco, eu queria fazer, você não pode ser a minha produtora executiva nesse projeto? Veio de Santa Catarina, né? Assim, uma situação... Aí tem um cara com quem eu fazia um monte de publicidade com ele, e que eu encontrava muito no Festival de Cannes, porque ele era carioca, de publicidade, e o cara, enfim, a gente fez alguns projetos juntos e tal, agora ele resolveu que ele ia entrar nessa área. Chamou a Cinema Animadores para fazer toda a parte de concepção dos personagens, de pré-produção carioca. Estava indo, na verdade é um pouco as pessoas que você foi encontrando, que eu, nada, sei lá, o Mário. Por exemplo, o Mário é super amigo, já tinha trabalhado com ele, é super amigo do Ari que criou o Zika. Aí eu ia para Cannes nesse festival de tal do Mipcom. Aí uma mulher me manda um e-mail, sei lá da onde, Bélgica, sei lá, uma gringa, que queria filmes mudos, engraçados, para passar. Eu lembrei que eu conhecia isso, porque eu
a gente tinha passado no festival do Walk to Three. E também porque o Ari era super amigo do Mário. Eu falei, meu, quer que eu te apresente pra menina? Ah, não, mas eu tenho uma gente que é uma super querida, uma inglesa, você não pode ir, né? Então você vai indo, né? De uma maneira ou de outra, acho que é um pouco um resultado gostoso de vida que as coisas vão dando filhotes mesmo, né? E que de alguma maneira a gente sente que vai, sei lá, que você vai ampliando o seu círculo de atuação, que você vai tendo mais trabalho, que você vai tendo mais reconhecimento e que é mais gostoso, porque você tem uma troca bacana, né? Assim, sei lá, eu cheguei nos meus 50 anos, acho uma delícia ter o estúdio cheio de meninos de 20 anos, gostosérrimo, né? Que eles me ensinam putz monte, eu ensino um monte. Acho que tem uma troca ali que é muito espontânea, né? Só aproveitar, Mário, aí você vive essa coisa de, por exemplo, ainda hoje, depois de estar um tempo, você precisa correr atrás de trabalho, ou com essa fermentação aí do mercado aí as coisas já acontecem mais fácil? Olha, aqui eu acho que é de tudo um pouco. Muito para o pessoal, como eu não estou vendo a plateia, mas eu imagino que tem um pessoal interessado em entrar no mercado, em participar desse... Deu para ver, hein? Olha o Marcelo aí. Bom, então, o que eu acho assim, eu concordo plenamente com o que a Silvia disse. Eu acho que esse processo assim, colaborativo e o que o Gil faz muito, que é maravilhoso também, de você participar, de fazer contato, de estar em contato com as pessoas, de participar de projetos às vezes pagos e outros não pagos, não importa, mas que seja interessante para o teu portfólio, enfim, tudo isso eu acho que é muito importante. Aliás, eu acho que esse network é fundamental, assim, você ter contato, porque não que a pessoa, porque tem uma coisa que eu sinto aqui, apesar que acontece assim, também está acontecendo uma outra situação diferente aqui. Eu tenho trabalhado em casa já faz muito tempo, já faz, sei lá, talvez 3 anos ou mais que eu tenho trabalhado muito em casa. Coisa que não acontecia antes. Apesar que tem estúdios produzindo, a gente chama aqui in-house, né, produzindo no estúdio e obrigando as pessoas a trabalharem no estúdio. Mas, de um modo geral, eles trabalham muito com freelancer. A maioria das pessoas tem trabalhado em casa. Então, isso dificulta um pouco o contato com as pessoas e tudo mais. Agora, mas o que acontece é o seguinte, eu acho que não que alguém que você conheça, um produtor, um amigo, um animador, vai te indicar simplesmente porque você é amigo dele, né? Mas, claro, principalmente pelo seu trabalho e pela tua atitude, isso é uma coisa importante também. Pode ser que você não seja um excepcional animador, entendeu? Mas você tem uma atitude legal no estúdio, entende? Uma atitude assim da pessoa que uma pessoa que quer melhorar, quer aprender, quer encarar os desafios, o diretor pede para você mudar 1, 2, 3 vezes a cena, você muda e no fim não reclama, entende? Você vai, sabe? Isso conta muito, assim, isso conta demais, assim, entende? Porque animadores excepcionais, assim, esses tudo bem, sempre vão ter trabalho, sempre vão ser chamados, mas também são poucos, assim. Eu acho que o mais importante é a tua atitude, assim, como você trabalha, se você é uma pessoa fácil de trabalhar, assim, entendeu? Isso é muito importante. Então, uma coisa é essa, você ter um bom relacionamento, ter uma boa atitude. E outra é você, isso é uma opinião pessoal minha, é você mandar o seu trabalho para todo mundo, entendeu? Isso desde que eu coloquei o pé aqui, eu falei para vocês que eu tinha feito contato com 32 estúdios. Naquela época não tinha internet, não tinha nada disso, entendeu? Você tinha que você tinha que telefonar, ir lá no estúdio pessoalmente e levar o seu trabalho e o cara colocar a sua fita ali na sua frente e conversar com você. Então era muito mais difícil. Mas, de qualquer maneira, eu sempre fui atendido aqui. Agora, atualmente, eu conheço vários estúdios, trabalho para eles, conheço as pessoas, mas eu continuo mandando
como hoje não é muito mais fácil, basta você ter um link na internet e acabou, o cara já vai lá na hora e já olha o seu material. Eu mando o meu trabalho, continuo mandando para todo mundo, conheço os sites especializados em trabalho de animação. Existe um site que chama Animation Base, inclusive é de um amigo meu, um cara que eu conheço também, que promove um negócio chamado Festivals, que é um encontro de animador. Você vê, esse cara eu conheço também de longa data, entende? Eu sempre falo com ele, esse cara promove esse encontro de animadores, ele sempre divulga quando tem trabalho de animação. Então tudo isso é importante, sabe? Esse network, você conhecer as pessoas, você tem que participar. Tem uma coisa que o Scorsese, eu vi uma entrevista com ele, ele falou, eu nunca mais esqueci disso, você tem que fazer parte da família, entendeu? Então vocês estão fazendo parte da família, a família de animadores, diretores, produtores, criadores. Então isso é fundamental, se enfronhar, participar dos eventos, mandar seu material para todo mundo, atualizar teu portfólio, o teu repertório na internet, coisa que isso acontece, olha, isso aí é um outro problema. Muitas vezes o cara começa a pegar muito trabalho e esquece de atualizar o material e tudo mais. Então, isso não é legal. É legal o cara, porque volta e meia o produtor vai lá, vai olhar o teu site, ver se tem alguma coisa nova. Então é sempre importante se atualizar teu material, entende? Mas é assim, Gil, aqui eu não posso reclamar, tenho trabalhado bastante, conheço as pessoas, enfim, está tudo bem. Agora, eu continuo. Ontem, inclusive, eu fiquei sabendo que eles vão produzir uma nova série do Mr. Bean desanimado. Não sei se vocês já viram. Vão começar uma nova série agora. Eu nunca trabalhei para esse estúdio e eu estou trabalhando, estou envolvido com 2 projetos. Eu não quero nem saber, eu vou mandar o material para eles também. Pode ser que eles me chamem, conversem. No mínimo eles vão conhecer meu material. No mínimo eles vão conhecer meu trabalho. Eles estão recebendo, a gente chama aqui de application, sabe? Estão recebendo material até dia tal, até lá eles vão olhar o material de todo mundo e continua assim, né? Até eu me aposentar, eu acho. A vida é essa, a vida de freelancer é essa, entendeu? Eu aqui, por um lado, acho que legal, porque o Dario, o Liá e a Silvia são produtores, né? Eu sou um animador freelancer, então vocês ouvem um pouco o lado do que possivelmente vocês vão se tornar em breve, né? Um animador freelancer. Agora aqui o que tem acontecido é muito difícil você ter um trabalho permanente, você ser um empregado, né, de uma empresa. A gente vem trabalhando já há muito tempo como freelancer, como autônomo. Então, dentro dessa natureza da nossa profissão, acho que você tem que ter essa atitude. Muito bem. Infelizmente, nós temos um problema de horário. Se vocês perceberem, o ar-condicionado já foi desligado. E é a dica que a gente começa a abafar aqui. A gente poderia ficar mais umas 3 horas. Enfim, o assunto mal começou, mas a gente não tem muito jeito. A ideia desses encontros é motivar o assunto. Idealmente, se a gente conseguisse, entre o grupo, continuar desenvolvendo esses papos, mas, enfim, a ideia é dar um ponto inicial para vocês conhecerem 3 realidades aqui. Queria agradecer o Marião aí. Fica aí que nós vamos cantar parabéns para você. Dario, a Silvia, super obrigado, enfim, adoro eles. Obrigado, parabéns. Obrigado e parabéns a todos aí, Dario, Silvia, pelo sucesso e por tudo. Estou aqui torcendo para que a gente cresça ainda mais aí, viu? Que daqui eu estou de olho aí e muito feliz com tudo que está acontecendo aí.